Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui nós estamos para falar acerca de mais uma vida importante no ministério da pregação da palavra, na transmissão do Evangelho na nossa terra. Glória a Deus por isso. Vamos estar falando hoje acerca da vida de David Wilkerson, um homem também muito abençoado por Deus, um homem que se dispôs a testemunhar do amor de Cristo, que nós também possamos aprender com esse exemplo. Ele foi, David Wilkerson, foi o fundador e presidente do Desafio Jovem, uma organização sem fins lucrativos. Essa organização foi fundada em 22 de setembro de 1971. Ele nasceu em 19 de maio de 1931, em Riamandi, Indiana, nos Estados Unidos. Nós vamos ver que ele foi um verdadeiro profeta na selva de pedra, na selva de cimento. Ele testemunhou do amor de Deus como muito poucos homens fizeram. Um dos mais proeminentes cristãos dos últimos 50 anos, esse homem foi o David. Ele tinha em sua característica ser polêmico. Levou contra si muitas pessoas também que falavam contra as suas atitudes, o seu jeito de ser, mas era algo inerente a ele. Então, às vezes, ele era um tanto rude. Um homem que nasceu na zona rural, mas Deus usa quem quer e como quer, não é verdade? Então vem a pergunta: como é que um homem obscuro, um pregador vindo da zona rural, tornou-se uma lenda viva? Este homem protagonista da cena evangélica mundial, tão admirado e tão criticado ao mesmo tempo, mas jamais pôde ou pode ser ignorado por causa das suas gigantescas pregações. Um pregador de ruas, eu digo, não é como evangelizar, como é maravilhoso evangelizar olhando nos olhos das pessoas, vendo suas reações e lágrimas muitas vezes. Isso é muito bom. Quem teve ou quem tem essa experiência sabe como é maravilhoso evangelizar. Então David era um pregador de quase nenhuma preparação acadêmica, nenhuma preparação profissional, pouquíssimo ele aprendeu no sentido de teologia, de seminários caríssimos, de seminários famosos. Como assim, então, esse homem conseguiu levantar e sustentar um ministério que recuperou milhares de homens e mulheres das drogas em todo o mundo, sendo a maior eficácia conhecida em instituições que trabalham nesse ramo? Como? Claro, a dedicação, o desejo, a vontade de servir a Deus em primeiro lugar e ao próximo, aos carentes, aos necessitados, àquela classe na sociedade que ninguém quer estar perto. Então, pouco antes da sua morte, meses antes, na verdade, mesmo sem ter ainda perspectiva suficiente para avaliar cabalmente a sua pessoa e até mesmo a sua obra, esse homem pôde ser considerado uma figura emblemática no final do século XX, grande testemunha da fé da história recente da igreja. Ele era o segundo filho de uma família de crentes pentecostais. Criou-se em Barnesboro, Pensilvânia, influenciado pelo pai Kenneth Wilkerson e de seu avô J. Wilkerson. Ambos pregadores, sua casa era cheia de Bíblias. David começou a pregar, sabe com quantos anos? Com 14 anos. Ele estudou no Instituto Bíblico Central, 1951, 1952, um período de tempo, no instituto que falava acerca da Bíblia, das Assembleias de Deus. Glória a Deus ainda por isso, porque ele queria se preparar no mínimo que fosse, porque o Espírito Santo completaria a obra no seu coração. Então ele vai fazer isso, e no ano de 1953 se casou com Gin, Wilkerson, começando a servir como pastor junto com a sua esposa em pequenas igrejas de Scottsdale e Phillipsburg, na Pensilvânia. Quando começaram as suas aventuras de fé, quando começou a sua aventura de fé, você se lembra quando você recebeu o Senhor Jesus como Salvador? E o que você começou a fazer depois daquele momento? O que eu tenho feito, o que eu fiz e continuarei fazendo depois daquele momento especial que Deus
não é? Falou comigo, eu recebi também a chamada para o ministério. Então, no ano de 1958, estava ele orando tarde da noite. Que maravilha, não é bom você orar pela madrugada? Então, aqui uma ilustração, né, que aparecia na revista Life, não é? Chamou poderosamente a sua atenção acerca de 7 adolescentes da cidade de Nova York acusados de assassinato de um menino doente. Então ele viu aquela ilustração, aquela imagem, não é? E ali naquele momento ele sentiu o desejo de estar salvando essas vidas, levando a salvação a essas vidas. Nós sabemos que muitos, né, dizem logo, tem mais é que morrer, tem que matar, tem que estar preso. Ele viu de uma forma diferente porque Deus tocou em seu coração. Ninguém presta mesmo, ninguém serve diante de Deus, todos nós somos falíveis, pecadores, mas com a presença de Deus em nós podemos ser mais que vencedores. Então ele vai, né, escrever mais tarde que se sentiu movido de compaixão, se sentiu atraído para essa cidade pouco tempo depois para ajudar e pregar o evangelho a jovens bandidos e viciados nas drogas, trabalho que começou imediatamente a fazer e que continuou na década de 60. Assim começou seu ministério de rua, entre os que um escritor chamou desesperados, confundidos e a miúde, violentos jovens viciados. Desde então, nós podemos ver que seu ministério se caracterizou pelo contato pessoal com as pessoas e por seu estilo de pregação franco e direto. Não fazia rodeios para testemunhar do sacrifício, do amor de Deus, da salvação que trouxe para o homem. Nesse mesmo ano, ele fundou o Ministério Desafio Juvenil no Brooklyn, Nova York. Um programa cristão de recuperação de drogados com uma rede social cristã e centros de evangelização que chegou a jovens e adultos em todo o mundo. Na verdade, foi uma obra mundial. Seu efeito até hoje tem sido investigado e documentado reiteradamente, e os seus resultados mostram sempre ser absolutamente assombrosos. O programa que ele criou, o Desafio Juvenil, cresceu até converter-se no maior, no mais antigo e mais bem-sucedido programa de recuperação antidrogas de sua classe. Mais de 170 centros nos Estados Unidos e 250 no mundo. Glória a Deus pela vida deste homem, dê glória a Deus pela vida deste homem. Em uma pesquisa também do Instituto Nacional de Abuso de Drogas nos Estados Unidos, em 1975, o programa Desafio Juvenil demonstrou ter 86% ou mais de êxito na recuperação de viciados. Além de que o índice de reincidência era notavelmente baixo, aqueles que se convertiam através desse ministério abandonavam as drogas e dificilmente retornavam. A investigação reconheceu também qual era o aspecto mais distinto do programa, que veio a ser conhecido como Fator Jesus. O Fator Jesus. Tudo é Jesus. Se não fosse Jesus, essas vidas teriam se perdido, mas houve aquele homem que se dispôs em Jesus levar o Evangelho através do Espírito Santo de Deus, levar o Evangelho. A cruz e o punhal. O Wilkerson ganhou reconhecimento nacional depois que foi publicado em 1963 com a participação de João e Elizabeth Serial como coautores no livro A Cruz e o Punhal. A Cruz e não Punhal, sobre o início do seu ministério na rua. O livro se converteu em best-seller, com mais de 15 milhões de cópias publicadas em mais de 30 idiomas, sendo considerado os 100 livros cristãos mais importantes do século XX. Que maravilha! Ele escreveu da sua própria vivência. A revista americana Cristianismo Hoje o incluiu entre os 50 melhores livros que têm formado os livros evangélicos. Cruz e o Punhal, Wilkerson relata, entre outras coisas, a conversão do marginal Nick Cruz, que mais tarde se converteu em um evangelista e escreveu o livro. A pronúncia é mais ou menos assim, One Baby One, que significa falando de si mesmo no seu idioma, né? Dizendo, corre Nick, corre. Em 1970, a Cruz e o Punhal se converteu em um filme de Hollywood. Eu já assisti várias vezes, é uma bênção, aconselho que o irmão
né, procure, vou ver até se eu encontro aqui um link para deixar na descrição abaixo do vídeo para que vocês também possam estar assistindo. Foi protagonizado por Pat Boone como Davi ou David Wilkerson e Eric Estrada como Nick Cruz, que registrou 50 milhões de espectadores. As filmagens foram fiscalizadas pessoalmente por Wilkerson, que além disso escolheu Pat Boone para seu papel só depois de um longo tempo de oração e entrevistas pessoais. O ator também é maravilhoso, interpreta muito bem. Ele exigiu e esperou que Boone vivesse certas experiências espirituais que considerava essenciais para poder então assim representar bem o seu papel. Muitos até hoje creem que o livro A Cruz e o Punhal mudou a face da evangelização no mundo ocidental, inspirou e estimulou aos cristãos de todo o mundo a dar um passo de fé. Também marcou o começo do movimento carismático atual, tanto entre católicos como também entre os protestantes, que começaram a se interessar pelo dom de línguas. Nós sabemos que o dom de línguas é uma evidência acerca do batismo no Espírito Santo, mas o momento, muitos podem receber no momento, né, e falar em línguas no momento do seu batismo e depois não falar mais, mas muitos têm ainda o dom de línguas, que é bíblico, nós podemos ver na Santa Palavra de Deus. Em 1967, Wilkerson começou um trabalho com cruzadas juvenis, um ministério de evangelização dirigido aos adolescentes, aos que chamou meninos de classe média inquietos e aborrecidos, para que fosse evitado que esses fossem seduzidos por uma vida de escravidão às drogas, ao álcool, à violência ou à anarquia. Através deste ministério foi fundado também um outro chamado Esforço Colegiado de Renovação Urbana, uma versão cristã do Corpo de Paz e voluntários a serviço da América. Você tem se voluntariado a serviço do reino? Você é chamado, é convocado, viu? É o ID que nós devemos fazer, mas podemos estar nos unindo a algumas associações, instituições e fazendo assim a obra do Pai. Então, em um esforço para aproveitar o entusiasmo e consagração de muitos jovens cristãos que queriam dar às suas vidas um sentido, né? Cristocêntrico, Cristo no centro. Agora nós vamos ver a expansão do ministério. Em 1971, o ministério de Wilkerson estava em constante expansão. Mudou a sua sede para Lindale, no Texas, onde fundou o Desafio Mundial. Ao lado deste ministério foram também organizadas cruzadas e conferências, publicações e distribuição de livros e tratados, produzindo vídeos promovendo a evangelização nas ruas, estabelecendo programas de alimentação e reabilitação para drogados e alcoólicos e outras iniciativas de caridade em um esforço gigantesco de ajuda espiritual e material aos necessitados em todo o mundo, não só a palavra, mas também ligado, né, à palavra, o ministério de ajuda material. O seu excelente trabalho humanitário foi citado publicamente como exemplo pelo próprio presidente George Bush. Até o instante de sua morte, Wilkerson esteve à frente do programa Desafio Mundial, que estava sempre com uma lista, né, de endereços de centenas de milhares de pessoas que recebiam periodicamente cópias dos seus sermões e atualizações do ministério. David e seu ministério profético. Em abril de 1973, Wilkerson publicou A Visão, um livro de profecias que pôs o seu autor no olho do furacão. Nele foram anunciados numerosos atos proféticos relativos aos Estados Unidos, América Latina e o mundo, profecias que ele ali transcreveu naquele livro que Deus havia falado em seu coração. Algumas das predições que o livro apresenta são uma recessão mundial provocada por uma confusão econômica, a implantação de um sistema monetário unificado mundial, um alarmante comportamento da natureza com mudanças de tempo e terremotos violentos que alcançarão fortemente os Estados Unidos e Japão, a inundação, imundície, ocultismo, homens
com homens, mulheres com mulheres, mudando assim a natureza. Ele disse, ele teve a coragem de falar naquela época que Deus deixou a forma correta e os homens transformaram, não é, a glória de Deus em nada. E assim se rebelaram contra Deus, como ele também vai falar que até mesmo nos ambientes eclesiásticos aconteceria essa situação, uma rebelião generalizada dos jovens, uma loucura de perseguição contra os cristãos, o surgimento de uma super igreja ecumênica mundial, um despertar espiritual por trás das cortinas de ferro também, glória a Deus, e de bambu. As cortinas de ferro e de bambu, etc, etc, etc. E aí Deus foi usando e ele foi profetizando e temos visto que a palavra de Deus também em sua boca é verdade. Depois da publicação de A Visão, Wilkerson seguiu produzindo livros proféticos com predições mais específicas de desastres econômicos, escassez de mantimentos, aumento da delinquência e, em última instância, da queda da grandeza dos Estados Unidos. Temos visto? No final dos anos 90, com a publicação do livro O Plano de Deus para Proteger o Seu Povo Diante da Chegada da Depressão, ele instou com o povo para estar armazenando mantimentos, remédios, água por causa de iminentes desastres. As suas últimas expressões apontaram para o estado lamentável da Igreja, em particular dos países ocidentais. Foi especialmente crítico com o movimento da prosperidade, a maior aberração do Evangelho, dizia ele, em toda a sua história, o qual identifica muitos enganos doutrinários, alguns de gravidade suficiente para colocar os seguidores em uma posição muito séria para com Deus. Devemos pregar o Evangelho na simplicidade. As coisas daqui virão, acontecerão nas nossas vidas, as demais coisas serão acrescentadas, mas busquemos em primeiro lugar as coisas dos céus, as coisas do céu, as coisas de Deus. Atacou fortemente aqueles que não falam da cruz, nem da santidade, do pecado, nem do juízo, mas em contrapartida predisse que a igreja na Ásia e África experimentaria uma grande prosperidade, embora sob condições severas, na verdade terríveis, e vimos e temos visto isto, não é? A igreja na Times Square, nos Estados Unidos, David Wilkerson enfrentou muitas críticas constantes de vários setores, não simplesmente por suas profecias, mas de forma geral por seu caráter excêntrico, contudo sem deixar de ser respeitado pela comunidade cristã em geral. Por seu enfoque ministerial e coragem de entrar no gueto e nos bairros marginais de Nova York para ajudar as gangues e aos drogados, o que temos feito por essas vidas. Não só entrou nas ruas mais perigosas da cidade para ajudar os marginais, mas depois iria estabelecer uma igreja ali. Ele fundou, Deus através dele, uma igreja ali no gueto, naquele lugar. Depois de vários anos radicado no Texas, em 1986, voltou para a encruzilhada do mundo, entre aspas, enquanto caminhava pela rua 42 em Nova York à meia-noite, durante o seu período de oração, o coração de Wilkerson se rompeu uma vez mais e sentiu que o Espírito Santo o chamava a voltar para essa cidade e levantar um ministério na Times Square. Tu vais fazer algo. Começar uma igreja. Já conheces a cidade e te encanta, não é? Cidade que te encanta. Nesse momento, a igreja de Times Square, uma igreja não denominacional, nasceu em seu coração. Este foi o seu segundo movimento para Nova York, 28 anos depois do primeiro. Nessa época, Times Square era mal vista por ser uma zona frequentada por prostitutas, fugitivos, viciados nas drogas, indigentes e até mesmo estelionatários, junto com shows ao vivo e salas de cinema para adultos. Com a elaboração do seu irmão Don e Robert Phillips, a igreja abriu as suas portas em outubro de 1987, no começo em salas alugadas, Câmara Municipal e o Teatro Nederlander, e finalmente no histórico Teatro de Mark Hellinger, desde 1989. Hoje, a Igreja de Times Square, uma congregação centro de missões, é uma das mais numerosas de Nova York, com cerca de 8.000 pessoas.
que representam mais de 100 nacionalidades adorando juntos sob o mesmo teto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui, continuaremos com a segunda parte acerca da vida deste homem, mas que tenhamos aprendido, visto, não é, através da nossa fé agora, o que Deus fez na vida dele, e através dessa vida, Deus também pode fazer na sua e na minha, como um exemplo vivo de que devemos adorá-lo sim, mas devemos também trabalhar em prol do seu reino, estarmos atentos à voz do Espírito Santo quando nos indicar algo a fazer. Amém? Deus, entregamos em tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, que conosco estão aqui ouvindo acerca deste homem de Deus, que nós possamos nos identificar em algumas situações e que o desejo maior nos nossos corações verdadeiramente seja de fazer tão somente a tua vontade. Entregamos em tuas mãos e que o Senhor mostre a cada um dos teus filhos um ministério específico para esses irmãos, para os meus irmãos, para os seus filhos, para que possamos todos fazer aquilo que tens tu proposto para nós. Muito obrigada, Deus, pela linda caminhada que tens nos dado, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.